Amigos, sejam bem-vindos ao programa Espaço Empreendedor da TV Humana. Aqui, como você sabe, irá conhecer sobre o mercado de franquias e varejo. Eu sou o Cury, CEO da Cury Franchise, uma empresa especialista, no segmento, e lhe convido a uma jornada, de aprendizado para que possa aplicar esses conhecimentos em seus negócios, em sua vida empresarial, em sua vida pessoal. Vamos começar? Esse é o 4º programa, e nós vamos aprender um pouco mais sobre o sistema de franquias. Mas me permitam sempre fazer uma propaganda inicial da Cury Franchise, uma pequena vinheta, e eu volto depois da vinheta. Muito bem, amigos, estamos de volta. E o tema de hoje, do programa 4, é o histórico, evolução e tendências do sistema de franquias. Como que isso começou, qual foi sua evolução e quais são as perspectivas para o sistema de franquias. O primeiro aspecto que a gente tem que descobrir é como surgiram as franquias. É uma história bem interessante, tanto no mundo como no Brasil, e vamos aprender um pouquinho. Podemos dizer que o sistema de franchise, ou sistema de franquias, como o modelo mais próximo do que conhecemos hoje, teve início nos Estados Unidos por volta dos anos de 1860, quando a empresa Singer, de máquinas de costura, montou uma rede de representantes para a comercialização dos seus produtos. Iniciava-se assim uma forma de expansão de mercado ainda não experimentada, permitindo que a empresa passasse a ser conhecida em quase todo o território americano, sem os custos para a abertura e manutenção de todos esses pontos de venda. Após essa experiência bem-sucedida da Singer, outras empresas americanas passaram a adotar o sistema, como a fábrica de automóveis da GM, General Motors, e a de refrigerantes Coca-Cola. Mesmo em outros países, procurassem ser reconhecidos como os primeiros a adotar o sistema de franquias, é inegável a importância dos Estados Unidos para a sua disseminação, especialmente sobre o período pós-Segunda Guerra Mundial, quando muitos ex-soldados americanos que haviam lutado na guerra e voltado para casa sem emprego e sem experiência no mercado, encontraram nas franquias uma boa opção de trabalho. Lembre-se, a maioria dos soldados eram jovens. Foram um período muito triste da nossa história, a Segunda Guerra Mundial, e esses jovens, o que sabiam? Lutar, guerrear. Voltaram. As mulheres, por sua vez, ficaram trabalhando lá nos Estados Unidos, e quando voltaram, o que fazer com todos esses jovens, que muitos deles tinham abandonado os estudos para pegar em armas e lutar contra o nazismo, Enfim, o franchise deu uma grande oportunidade e uma grande alavancagem para a economia americana. Bom, outro marco histórico que nós sabemos foi no ano de 1955, quando um senhor chamado Ray Kroc, à época franqueado da rede McDonald's, propõe aos seus franqueadores a abertura de unidades fora das localizações originais, ou seja, na Califórnia e na Arizona. Assim começava uma nova fase de expansão da franquia da marca McDonald's. E em 1961, o nosso amigo Ray Kroc, ou seja, 6 anos depois, compra a empresa dos irmãos Dick e Mac Donald e transforma no modelo de franquia que passou a ser copiado por muitas outras empresas e que ainda é uma das maiores franquias mundiais em número de unidades e faturamento. Se você lê a história do McDonald's, é um livro grosso, assim, eu tenho, pena que não está aqui próximo, você
Eu sei que alguns já devem ter visto a história, o filme, né, que foi feito recentemente, alguns anos atrás, sobre a história do McDonald's, mas o livro é, particularmente para o pessoal de alimentação e que gosta de franquias, algo extraordinário. Vale. A história do McDonald's é muito interessante, a história da Starbucks também tem um livro, né, como se criou. Você tem farto material literário, de conhecimento técnico que você pode adquirir, muitas vezes de graça na internet, né? Mas e as franquias no Brasil? Será que as franquias no Brasil começaram como, né? Precisamos descobrir, e isso é importante até para uma avaliação de mercado, as franquias no Brasil. As primeiras franquias brasileiras, cujas redes ainda estão em atividade, remontam a meados do século passado. Mas ao se falar a primeira franquia brasileira, alguns autores apontam o empresário Arthur de Almeida Sampaio, dono da empresa Calçados Stella, como pioneiro do franchise no Brasil. Esse senhor, o Arthur de Almeida Sampaio, em 1910, ele iniciou a formação de uma rede de representantes comerciais que investiam na instalação de seus pontos comerciais, vendiam os produtos da marca e estampavam seu nome nas fachadas. Mas só que tinha um problema. Os contratos, no entanto, eram apenas verbais. Como você sabe, meu nome é Curi e eu sou neto de árabe. Meu avô foi mascate, aqui no interior de São Paulo. Ele veio sozinho aqui para o Brasil. Quando ele veio da Síria, ele veio com passaporte turco, porque era no período do Império Otomano, da Turquia. E ele veio com as suas duas irmãs mais velhas, que eram já maior de idade. Ele tinha em torno de uns 14 anos, aproximadamente. E o navio veio e parou no Porto de Santos. As irmãs dele, minhas tias-avós, que eu não conheci, falavam, não, o navio vai seguir para Nova York, vai para os Estados Unidos, nós vamos continuar a viagem. Temos um dinheiro aqui, vamos continuar a viagem. Meu avô falou, não, nós saímos lá da Síria, da cidade deles, e vim para o Brasil, vou descer. E desceu sozinho, com 14 anos. Ficou alguns dias vagando pelo Porto de Santos, né? Ele falava árabe e francês, arranhava o inglês e tinha um pouquinho de dinheiro, como todo imigrante, né? E andou pelo porto. Chegou uma hora que ele contava, que ele parou num cantinho com fome e começou a chorar copiosamente. Nisso ele ouviu uma pessoa conversando com ele em árabe, perguntando para ele quem era ela. Era o dono de um jornal árabe que existia em Santos. Vendo que o menino, meu avô, estava sozinho, ele convidou o meu avô a trabalhar na gráfica, onde imprimia o jornal. Meu avô ficou lá algum tempo, limpando as máquinas, limpando o chão, limpando o banheiro. E ele falou, olha, isso aqui não vai dar muito futuro. Trabalhar na lavoura, como muitos imigrantes, não era coisa para árabe, porque as terras eram pequenas lá, basicamente um pequeno pedaço de terra. Aí ele falou, vou comprar e vender coisas. Então ele ia lá na região da 25 de março, comprava tecidos, comprava objetos, comprava roupa feita, a maioria das vezes mais tecido, e saiu pelo interior do estado de São Paulo vendendo. E vendia com uma caderneta. Ele batia de fazenda em fazenda, de cidadezinha em cidadezinha, oferecia e falava o seguinte, não tem dinheiro? Não tem problema. Daqui um mês eu volto e eu pego uma parcela para você. Ele vendia a prestação. Conseguiu um determinado capital, montou uma loja na 25 de março, depois, no fim da vida, né, foi ter uma loja ali no Campo Belo, conhecido como Piraquara, né,
aqui em São Paulo, na região ali do Ibirapuera. Casou com uma portuguesa linda, loira, né? Minha avó era muito doente, consumiu muita parte do dinheiro. E meu pai foi jornalista, né? E eu entrei no varejo, e estou desde 1984. Estou meio velhinho, mas continuo vibrando pelo trabalho que esse segmento tem, que hoje chama-se de retail, mas eu chamo de varejo, e principalmente franquia, que tem tudo que é bom, né? Então, as franquias no Brasil, como eu disse, em 1910, esse cidadão, ele fez esse trabalho maravilhoso. Poucos são os exemplos de empresas brasileiras que adotaram o franchise até o início da década de 1980. Poucas empresas, né? Segundo uma pesquisa do Sebrae, que foi realizada em 1990, apontava que a maioria das franquias brasileiras iniciou suas operações a partir de 1985. E muitas delas ainda priorizavam o fornecimento de produtos aos franqueados. Entre as franquias brasileiras pioneiras aparecem principalmente escolas de idiomas, como a IASIG, uma das primeiras franquias de serviços do Brasil, cuja rede teve início em 1954, e lojas de perfumarias e cosméticos, como o Boticário, que começou seu processo de expansão em 1980 como uma unidade franqueada em Brasília. A própria Associação Brasileira de Franchise, a famosa ABF, ela foi constituída em 1987, enquanto nos Estados Unidos a International Franchise Association, ou IFA, já havia sido fundada em 1960, ou seja, 27 anos antes já existia uma associação de franchise nos Estados Unidos. A partir dos anos 90, de 1990, o setor de franquias passou a crescer de forma acentuada. E em 1994 foi sancionada a primeira lei de franquias, a Lei 8955, que foi revogada e entrou em vigor a lei agora de 2019. Nesse momento, em 1994, o conceito de franquia empresarial passou a disciplinar esses contratos e determinou as informações que devem constar da COF, Circular de Oferta de Franquia. Mas nós temos que entender a evolução do sistema. Houve uma evolução no sistema e como ela se aconteceu, a evolução do sistema de franquias, de franchise, sim, e ele continua evoluindo cada dia. A evolução do franchise tem relação direta com o seu crescimento nos Estados Unidos, pelo número de empresas americanas que utilizam o sistema desde meados do século passado, pelo número de franquias americanas exportadas e pelas inovações introduzidas por elas, resultado de suas experiências e necessidade de adaptação às constantes mudanças de mercado. Essas mudanças levaram a uma maior integração do franqueador com seus franqueados e resultaram em uma classificação que passou a identificar as franquias pelo nível de prestação de serviço que essas mantinham com suas redes. De acordo com os serviços oferecidos, alguns autores, passaram a classificá-las em gerações. Existe a franquia chamada franquia de primeira geração, que é basicamente um licenciamento. A gente pode colocar aqui, talvez, a Singer, de máquinas de costura lá, na americana. Aí nós temos uma coisa chamada franquia de segunda geração. E tenho certeza que você utiliza ela muito comumente, né? Um posto de gasolina. Ele pode ser caracterizado como uma franquia de segunda geração. Como assim, Curi? Um posto de gasolina é uma franquia de segunda geração? Sim. O que você tem de padrão num posto de gasolina, independente da bandeira? Pode ser a Shell, a Atlantic, né? A BR. O que você tem? Você tem a marca do produto comercializado.
da gasolina, do combustível, do óleo. Esse é o padrão. Cores. Mas você repara que os uniformes são diferentes, que o atendimento é diferente. Você chega num posto de gasolina, o sujeito lava seu vidro, no outro não olha nem na sua cara. Num lugar tem uma lanchonete um pouquinho melhor, no outro tem um pouco pior, e assim por diante. Mas, de um efeito comercial, todos são postos de gasolinas de uma determinada bandeira. A mesma coisa, de certa forma, acontece com as concessionárias de automóveis. Você vai comprar uma concessionária de automóvel, a marca do veículo. Fiat, Ford, GM, Chevrolet, enfim, não importa. Os uniformes da concessionária são diferentes. A tabela de preços dos carros é diferente. A oficina mecânica atende diferente. O pré-venda, o pós-venda, mas todos usam uma bandeira da marca automotiva. Agora, a franquia de terceira geração, como que ela se caracteriza, né? É possível considerar uma franquia de terceira geração a franquia que atue como uma franquia de negócio formatado, em que o franqueador demonstra preocupação em analisar previamente por meio de unidades piloto criadas dentro do modelo que deseja franquear. Outra coisa de uma franquia de terceira geração é a viabilidade econômico-financeira da franquia. Nesse modelo, também já fica evidente a preocupação com treinamento, com supervisão e controle das unidades franqueadas. Uma franquia de terceira geração, com a introdução desses serviços em número cada vez maior de redes, pode-se dizer que essa geração passou a representar a condição mínima do sistema. É a evolução do franchise vista pela sua profissionalização. Ou seja, franquia é padronização. Hoje uma franquia, e você deve concordar comigo com essa afirmação, uma franquia que não se preocupe com a viabilidade econômico-financeira do negócio para o franqueado, que não monte uma estrutura para atendimento à sua rede, aliando exigências e serviços ofertados, coloca em risco a sua própria marca. A credibilidade passa pela sustentabilidade do modelo que o franqueador comercializa. Mas a evolução também pode ser medida pelo número de segmentos que passaram a adotá-la e pelos resultados obtidos, tanto quanto ao número de redes e unidades franqueadas, quanto ao faturamento alcançado pelo setor. Esses números indicam um crescimento sustentável do setor de franquias. O que nós podemos falar? Sobre a internacionalização. Sim, o Brasil também passou a internacionalizar as suas marcas franqueadas, as suas marcas franqueadoras, né? Após desenvolver, testar, ser bem-sucedido e expandir seu conceito de negócio no mercado nacional, um dos desafios dos franqueadores passou a ser a decisão de internacionalizar. Eu já passei por esse processo numa marca onde eu fui diretor de franquias. Essa decisão de internacionalizar ou não seu modelo de franquias. Essa decisão que se viabilizou com a globalização e se acentuou a partir dos anos 90, de 1990, pode ser vista como uma estratégia para a conquista de novos mercados, mas também como uma medida de proteção para que seu modelo não seja simplesmente copiado no exterior. Em 2004, já faz aí quase 20 anos, a Associação Brasileira de Franchise e a Agência de Promoções de Exportações, a famosa Apex, elaboraram um projeto para exportação de franquias brasileiras. De acordo com esse projeto de 2004, os investimentos são divididos entre as empresas, a BF e a Apex. E a associação estimula a participação de franqueadores brasileiros em feiras, em missões no exterior, em que os empresários conhecem diversos mercados e são apresentados a eles. Esse projeto passou a ser um importante estímulo para as franquias brasileiras, que em 2000 tinham somente 15 marcas internacionalizadas. E hoje, perto de
começando 2023, nós estamos falando de mais de 100 marcas brasileiras que estão no exterior, como franqueadores. Mas, se a expansão dentro do próprio país já exige cuidados para a escolha dos franqueados, manutenção dos padrões da franquia e cumprimento dos contratos e da legislação, além de uma acertada escolha de fornecedores, uma estratégia de distribuição bem elaborada, obviamente, esses aspectos tornam-se ainda mais complexos quando a expansão ocorre fora do território nacional. Mas, apesar de todos os riscos, é crescente o número de franquias que aceitam o desafio da internacionalização, um processo que requer planejamento, investimento e muito profissionalismo para que os resultados positivos apareçam e as melhores oportunidades sejam aproveitadas. Como um dos principais pontos para o sucesso das franquias brasileiras no exterior é o conhecimento do mercado, da cultura, dos hábitos de consumos locais, a elaboração de um cuidadoso planejamento estratégico pode ser vista como um dos fatores críticos de sucesso para a internacionalização desses negócios. Mas vamos falar de tendências. Tendências. Quais são as principais tendências do segmento de franquias? Muitas são as tendências que podem ser apontadas para o setor de franquias. Uma delas se refere ao crescimento do setor. Muita inovação aparece, porque o setor de franquias, como eu já disse, ele sempre cresce acima do PIB. E esse desempenho verificado há mais de 10 anos deve se manter nos próximos anos, independente da crise econômica, política que podamos ter. Outra característica que pode nos dizer, nós temos hoje cada vez mais uma participação das classes C e D na economia, não somente como consumidores, mas também como potenciais franqueados. O próprio crescimento das microfranquias, que devido ao seu baixo custo, e a facilidade de operação atraem a participação de pessoas com pouca experiência ou baixo capital para investimento. O movimento de interiorização das franquias, ou seja, cada vez mais para cidades pequenas do interior do Brasil. Essas franquias buscaram novos mercados nas cidades de médio porte, e eu digo até de pequeno porte. Pela mesma razão, a participação das regiões Norte e Nordeste no segmento de franquias, ele tem de aumentar, Quer quanto ao número de unidades franqueadas, quer pelo surgimento de novas redes nessas regiões. Só que para atuar nesses mercados, as franquias continuarão e precisam fazer adequações em seus modelos de negócios. Uma delas é a parceria entre duas ou mais marcas, operando de forma associada, o famoso co-brand. Também como forma de adequação às questões relativas aos pontos comerciais. As franquias devem manter ou criar franquias de minoridades dentro de seus planos de expansão. Outra questão que a tendência mostra é que você precisa ter maior conhecimento e atenção às questões relativas à sustentabilidade, à internacionalização das franquias brasileiras, ao aumento da participação de franquias estrangeiras no Brasil, os investimentos estrangeiros e o aumento da participação de capital privado em franquias brasileiras, inclusive com a abertura de capital, com ações na Bolsa, atraindo a participação de grandes investidores como bancos e fundos de pensões. Algumas dessas tendências exigirão atenção redobrada das franquias, que associadas às alterações do ambiente de negócios e nas relações com os franqueados, exigirão constantes mudanças na gestão das redes. Nós teremos no último programa, no programa 12, um diagnóstico sobre o sistema de franquias com dados e números apurados pela pesquisa de desempenho da ABF. Mas isso eu vou deixar para o final, no programa 12. Muito obrigado a você que estava aqui conosco, que participou. Lembre-se, você pode falar comigo através do e-mail consultoria@curifranchise. É sempre uma alegria poder contar com a sua presença. Prestigie os canais, os programas da TV Humana,
e até a próxima. Um grande abraço, fique com Deus.